ainda não foi dessa vez que conseguimos o triunfo com o time alternativo. Mas já houve evolução em relação ao primeiro jogo. Vamos que vamos! Quem é o campeão dos campeões? É o Bahia. Quem é que carrega multidões? É o Bahia. Time de raça e tradição. Bahia é campeão dos campeões. Bahia e os outros? Com o professor Vicente, deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe. Aí coloque os seus comentários. Vamos que vamos! Bem, estamos no início do Campeonato Baiano e o Bahia tem o seu time alternativo. E esse time alternativo é composto por alguns jogadores reservas e jogadores da base. E esse último jogo, a gente percebe que foi um jogo muito interessante e que os meninos eles vieram com muita raça, vieram para realmente decidir a partida. Mas faltou alguns elementos importantes para que isso fosse concretizado. Podemos ver o jogo em duas partes. Podemos ver o jogo na questão ofensiva e na questão defensiva. Na questão ofensiva, o Bahia começou muito bem. Logo no início do jogo, começa então fazendo o seu gol e abrindo o placar. E isso demonstra que as coisas estão se entrosando lá na frente. Bom, no futuro vamos ter esses meninos no ataque do Bahia. Mas vamos agora pensar no que diz respeito ao todo da partida. O Bahia e o Atlético de Alagoinhas fizeram uma partida em que foi lá e cá o tempo todo, e o Bahia não conseguiu ficar à frente de forma definitiva para então sair com o esperado triunfo. Mas podemos dizer que foi um jogo mais proveitoso do que o primeiro, em vários aspectos. Primeiro porque o primeiro jogo nós saímos com uma derrota, e agora saímos pelo menos com um empate. E segundo porque percebemos a evolução dos meninos nesse desempenho que eles tiveram a partir desse segundo jogo. Então a gente pode perceber isso aí. Agora, é importante que a gente perceba que existem algumas coisas que devem ser pontuadas. O ataque precisa melhorar? Sim. Mas o ataque desse time alternativo já está mais entrosado do que a defesa. E a gente pode perceber que o meio-campo também tem algum desequilíbrio, algum desentrosamento. Mas, mais uma vez, Diego Rosa nos surpreende e oferece, pelo menos, aquilo que podemos notar do que ele vem produzindo até agora, o melhor do seu futebol. Também podemos salientar o Roger, excelente revelação, que vai ainda ter muito tempo para crescer, para desenvolver nessa transição do futebol profissional para melhor dizendo, do futebol de base para o futebol profissional. Bem, dito isso, podemos perceber que existe alguns acertos no ataque, na profundidade, existe alguns acertos na penetração, como o Bahia realmente chegava à grande área do adversário, mas existe do meio campo para trás alguns desacertos, alguns desajustes. Momento em que o Bahia permitia a entrada do Atlético de Alagoinhas sem oferecer nenhuma resistência. Aí nós temos erros de posicionamento da zaga, nós temos aí erros de acompanhamento do pessoal, dos volantes, do meio campo, na questão dos contra-ataques, e nós também temos alguns erros de posicionamento no que diz respeito ao nosso goleiro, que é uma peça joia, indiscutível. Nós queremos que ele evolua, que ele vá à frente,
mas percebemos que o Adriel ainda está muito longe para ser o substituto imediato do Marcos Felipe. Né? Muito pouco para perceber isso ainda em 2 jogos, mas a gente percebe que não era uma questão de vontade, é uma questão que precisa ainda ser trabalhada no que diz respeito ao comportamento tático, o posicionamento e também a percepção. Né? A percepção, gols que ele tomou, claro que isso também tem a ver com o posicionamento da zaga, mas gols que a gente percebe que não houve muito esforço para que esse gol fosse evitado. Bem, com isso queremos dizer que o Adriel não é um bom goleiro? Não, de forma alguma. Adriel é um bom goleiro, mas ainda tem muito para crescer para ser o substituto imediato de Marcos Felipe, quando estivermos então, principalmente com adversários mais sagazes, adversários mais preparados e mais qualificados do que o Atlético de Alagoinhas. Estamos começando o campeonato, já perdemos uma boa quantidade de pontos, né? Perdemos dos 6 pontos que disputamos, alcançamos somente 1. Pode ser que isso não é nada demais agora, mas pode ser que mais adiante a gente sinta falta disso. Então é necessário que as coisas sejam melhor ajustadas. Fica aí na questão da responsabilidade, primeiro do Rogério Ceni, mas de forma mais imediata do Rogério Ferreira. Na minha opinião, quem sou eu, né, para dar a opinião, mas na minha opinião, o time foi bem montado, mas não estava assim bem posicionado. O time estava oferecendo espaço para o adversário, que se fosse um adversário mais preparado, mais qualificado, o Bahia não teria saído com o empate. Né? Então é preciso dar uma melhora muito grande do meio campo para trás, na defesa, e é preciso calibrar mais ali a questão do meio campo para frente, no ataque. E a gente vai ter então um time alternativo que possa de fato responder o campeonato baiano quando o time principal não puder estar jogando. Então essa é a minha opinião, fica aí também para você dar a sua, deixe seu like, né? Participe e vamos que vamos para que a gente possa então alcançar melhores resultados no Campeonato Baiano. Forte abraço, né? E tudo de bom para você. Bora Bahia!